que a diferença entre brasileiros e europeus não é tão grande, isso a gente viu nesse Mundial. Mas até que ponto que a gente bate de frente com eles? Isso você vai descobrir aqui nesse vídeo, porque a gente veio falar sobre Brasil versus Europa. Era muito falado que o Mundial de Clubes ia dar esse parâmetro, né? Mas será que foi tudo isso mesmo? Será que os europeus, como dizia o Léo, será que eles são tudo isso mesmo? Vamos ver se são tudo isso mesmo. Vamos ver se é isso tudo. Mas ó, antes de você conferir o vídeo, já dá o seu like aqui embaixo, comenta qual próximo vídeo você quer ver e compartilha esse vídeo com um amigo. Bom, ó, a gente falava, como a gente já introduziu lá ele aqui no vídeo, a gente falou que provavelmente o Mundial daria esse parâmetro e foi muito o que a galera gostaria de ver, né? Os brasileiros, os sul-americanos, jogando contra times europeus de prateleiras diferentes. Nós tivemos aí alguns jogos que nos trouxe esse parâmetro, mas também a gente tem que levar em consideração que a gente tá falando sobre, às vezes, um momento, um jogo e também uma competição específica, né? Exato, a gente tá fazendo um recorte desse momento. Assim como o Mundial de Clubes de final de temporada, o nosso que a gente conhece, o que é uma vez por ano e tal, é um recorte também, não é a verdade. Mas o Super Mundial, ele é muito mais próximo da realidade do que aquele Mundial de final de ano. É porque eu acho que o de final de ano, principalmente, a gente só pega o topo contra o topo, né, entre aspas. Eu acho que assim, se a gente for falar sobre condição física, sequência e tudo mais, vai ter um pra um lado e outro pro outro. Exato. Né, porque um é no final, quando é no final do ano, a gente tá pegando o final de temporada aqui da América do Sul. Quando é final, agora meio do ano, a gente tá pegando o final da temporada europeia. Apesar que eles, na temporada deles, jogam muito menos jogos do que a gente aqui no Brasil, né? Então, eu acho que, se for pra fazer uma desculpa, eu acho que essa desculpa aí é mais cabível pro nosso lado do que pro deles. Principalmente também porque, por conta deles terem mais dinheiro, não todos, mas vamos falar da prateleira B e A, que tem mais dinheiro, eles têm um elenco mais completo, assim. Você saca jogador e entra jogador, que são praticamente o mesmo nível, então isso não é desculpa. Mas por outro lado também, o Mundial de final de ano que a gente estava acostumado, ele tem ali no máximo 2 jogos, né? Então aí acho que, de qualquer maneira, eu acho que se esse for a desculpa, o parâmetro, a gente vai ter sempre um balanceamento. Eu acho que o mais importante é que nesse Mundial a gente conseguiu ver prateleiras diferentes se enfrentando, né? Então, por exemplo, a gente pega um Boca, era tido como o pior time da sul-americano jogando, né? Ele era zoado pela própria imprensa argentina, chamado de meia boca. Vai enfrentar um Benfica, que foi vice-colocado do Campeonato Português. Ele empata 2-2. Por conta desses resultados, a gente consegue ver que a diferença, pelo menos pra prateleira B, não é tão longe, não é tão distante. Eu acho que esse é o principal ponto. Não sei qual era o seu parâmetro, você já pode deixar isso nos comentários, mas, obviamente, isso independente de qualquer coisa, e assim como disse o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, existe uma elite europeia ali de times que não tem como a gente alcançar na técnica. Porque aí entra aquela entrevista do McAllister, né? Que é o quê? O McAllister disse que, tecnicamente, ou se fosse, se a gente tivesse que enfrentá-los em pontos corridos, ele não falou com essas palavras, mas se a gente tivesse que enfrentá-los com mais frequência... Na liga, né? Se fosse um brasileirão com todos esses clubes, com os melhores brasileiros, os melhores europeus... A gente, de fato, não conseguiria alcançar o mesmo nível. E isso faz total sentido, principalmente por mercado, né? Os melhores jogadores são vendidos pra lá. Exato. E outra, ele fala também que no mata-mata, a gente consegue igualar eles na força de vontade e no, vamos lá, superação. Exatamente. Esse é o na ponto briga, que a gente na vontade chegar. De ganhar. É o ponto que o futebol permite, né? Que é o além da técnica. É o na entrega. É o 110%. Exatamente. No trabalho, às vezes num trabalho tático que você consegue igualar. Só que não tem como fazer esse 100% durante 38 jogos, né? Que seria o Brasileirão. Mas o ponto positivo é que a gente não tá tão longe disso. Porque a prateleira B, que a gente já até falou que existem clubes que conseguem acessar a prateleira A e voltar e ter essa oscilação. Esses times aí, a gente viu, e eu acho que vai ver mais, que a gente consegue bater de frente, consegue jogar. E é óbvio que também a gente tá pensando nos clubes de elite do Brasil. Por que eu acho que não eu acho que transformou um pouco essa visão, talvez da galera mais jovem, que tinha uma ideia meio... equivocada, né? De que eles eram, infinitamente superiores. A gente já apontou aqui que a diferença técnica existe. Pros grandes. Mas, por exemplo, se a gente tá localizando que os nossos clubes de elite daqui, tanto o Brasil, eu vou generalizar como América do Sul. A gente consegue estar numa prateleira B a nível mundial. Quantas vezes a gente já não viu um clube de prateleira B ser campeão de Champions, pô? Exato. Bom, dito tudo isso, e aí?
aonde será que a América do Sul, ela tá no cenário mundial? A elite da América do Sul, ela tá na prateleira B mundial. Os principais times que estão jogando o melhor futebol da América do Sul São os brasileiros. são os brasileiros, com certeza, mas eles numa prateleira mundial, nós estamos numa prateleira B. Isso não é um demérito. Não, lógico que não. Porque, pô, a gente tem toda uma dificuldade. Tem dificuldade do dinheiro. Tem a dificuldade, pô, do calendário não ajudar. A gente, ainda não tendo as melhores peças, a gente consegue igualar aí, porra, a prateleira B? É o que eu falei. Quantas vezes a gente já não viu a prateleira B beliscar títulos importantes na Europa? Então, assim, eu acho que a mensagem final é: independente de todas as dificuldades que a gente tem aqui na América do Sul, no Brasil, possível. É possível, a gente consegue igualar eles. É claro que a gente se pega os clubes que estão em momentos mais conturbados, vamos lá, São Paulo, pô, Vasco, que são são clubes grandes, Sim. Só que não estão em bom momento. Corinthians, o Grêmio, Santos, Inter. Óbvio que esses times, se você vai colocar pra competir, óbvio que não vão estar nessa prateleira B. Mas eu não acho que eles estão muito mais abaixo. É por isso que eu quis destacar, tipo assim, os clubes da elite hoje em dia. Porque a gente vê, por exemplo, esses clubes passarem dificuldade já aqui no Brasil, né? Exato. Então aí a gente tá falando de um outro nível de futebol jogado. E também a gente sabe, outro ponto que é importante destacar é que a gente viu os clubes europeus, até de primeira prateleira, colocados em outras condições, e eu não tô falando que isso deve ser feito porque a condição que os europeus têm de jogar, ela é ideal pro futebol profissional. Teria que ser o que todo mundo joga, Exatamente. né? O gramado perfeitinho, o clima bom. Exatamente. Você tem aí um estádio que fecha com ar-condicionado, pô. Então, tipo assim... É o ideal. É o ideal pra todo mundo no mundo conseguir... Todo mundo no mundo é foda. Mas conseguir jogar o futebol de alto nível. Mas assim, a gente viu que também eles em outras condições, eles também passam dificuldades. E outra, ainda nem foi, assim, nem jogaram nas piores condições que os times de alto nível jogam aqui no Brasil. Pô, ainda estão com o gramado bom, ainda só pegou o clima. Eu ia falar isso, eu ia falar justamente isso. Tem um lugar aqui que, pô, o clima é horrível, um calor, assim, insuportável. O gramado, pô, todo esburacado, não tem grama praticamente em parte do gramado. Sintético, pô. Sintético também, que atrapalha muito o jogo de futebol. Apesar de que eu acho que é melhor você ter um gramado sintético do que o natural cagado. E aí, o que você acha? Vamos ter um próximo vídeo? Comenta aí embaixo. Eu já vi jogador falando que prefere o natural cagado. O natural cagado? Bom, não sei. Mas aí, pô, essa discussão boa. É longe, hein? Mas enfim, eu acho que... a gente tem... Você pega a Libertadores também, tem altitude, tem tudo isso. Pô, bota o Real Madrid pra jogar em La Paz. Então, a altitude aí é um negócio que pesa muito também. Será que os caras iam conseguir jogar no nível que eles jogam lá, jogando aqui? A gente ainda não pode saber, não pode afirmar isso. O que a gente afirma nesse vídeo aqui, igual o cara do Zaba, traz o Real Madrid pra jogar aqui. Eu afirmo com você que dá jogo. Dá jogo e o Brasil provou e está provando que é uma prateleira B no cenário mundial. A maior diferença é técnica dos jogadores, mas pra você vencer um campeonato e uma partida, o futebol não é feito só de técnica. Então, ó, você que tá aí, se você concorda ou discorda da gente, comenta pra gente saber e já se inscreve aí no canal pra gente poder trazer mais vídeos pra vocês. Deixa o like aqui embaixo e a pergunta que fica é: onde você acha que os clubes brasileiros se encaixam no cenário mundial?